8 de julho, Santa Isabel, Rainha de Portugal. Teve por pai Pedro III, rei de Aragão, e por mãe Constância, filha de Mainfroi, filho do imperador Frederico II. Nasceu no ano de 1271 e foi chamada no batismo de Isabel, de Santa Isabel da Hungria, sua tia, que tinha sido canonizada por Gregório IX em 1235. Seu nascimento reconciliou seu avô e seu pai, cujas divergências perturbavam o reino. O rei Tiago, seu avô, encarregou-se de educar a netinha e a deixou, ao morrer, já penetrada das mais sublimes máximas da piedade, embora não tivesse ainda feito 6 anos. Pedro III, tendo subido ao trono de Aragão, colocou junto de sua filha somente pessoas virtuosas, cujos exemplos lhe pudessem servir continuamente de lição. A jovem princesa era de uma mansidão admirável de caráter e só tinha prazer nas coisas que levavam a Deus. Era fazer-lhe grande prazer levá-la à igreja ou a algum exercício de religião. Desde a idade de 8 anos praticava mortificação. Inutilmente diziam-lhe que era muito jovem para a induzirem a moderar o fervor. Como consequência desse fervor, tinha uma santa inveja de todos os que via fazer o bem. A mortificação dos sentidos unia a da vontade e um amor extraordinário à oração, a fim de obter a graça de reprimir suas paixões e mesmo prevenir-lhe as revoltas. Nisso conseguiu vencer-se perfeitamente e conquistar uma humildade profunda. Com a virtude, lhe parecia mais preciosa que todas as vantagens, tinha horror a tudo o que fosse capaz de a dissipar, e mostrava-se inimiga declarada de todos os vãos divertimentos do mundo. Somente o canto dos salmos e dos hinos da igreja não lhe era insípido. Todos os dias recitava o breviário e o fazia com tanto cuidado como o eclesiástico mais fervoroso. Os pobres chamavam-na de mãe, pela sua caridade compassiva com a qual provia as suas necessidades. Quando atingiu 12 anos, casou-se com Dionísio, rei de Portugal. Esse príncipe tinha menos considerado nela a virtude, que o brilho do nascimento e as belas qualidades de corpo e de espírito. Deixou-lhe, entretanto, a liberdade de se entregar aos seus exercícios e não pôde recusar sua admiração à piedade da esposa. Semelhante a Esther, a rainha de Portugal não foi perturbada pelo aparato das grandezas humanas. Fez sábia distribuição do tempo para aliar os deveres do cristianismo aos de seu estado. Jamais faltava às suas práticas de devoção, a menos que não houvesse razões muito poderosas para a afastar de um plano que ela mesma se tinha traçado. Todos os dias levantava-se bem cedo. Depois de uma longa meditação, rezava matinas, laudes e prima. Depois ouvia a missa, onde comungava frequentemente. Dizia também, todos os dias, o ofício da Virgem e o dos mortos. Retirava-se frequentemente ao seu oratório para fazer piedosas leituras. Tinha também horas determinadas para seus afazeres domésticos, assim como para o cumprimento dos deveres para com o próximo. Seu trabalho consistia em fazer ornamentos para as igrejas ou coisas para uso dos pobres, do que era ajudada por suas damas de honra. Restavam-lhe somente alguns minutos para as conversas inúteis e outros divertimentos. Todo seu exterior revelava simplicidade, era afável e cheia de bondade para com todos, possuía eminentemente o espírito de compulsão, e muitas vezes acontecia-lhe na oração derramar lágrimas abundantes. Mais de uma vez quiseram persuadi-la a moderar a austeridade, mas sempre respondia que a mortificação em nenhuma parte é mais necessária do que sobre o trono, onde tudo parece excitar e nutrir as paixões. Os jejuns prescritos pela igreja não eram suficientes para seu fervor.
Jejuava todo o advento e depois de São João Batista e até a Assunção. Pouco tempo após, recomeçava a nova quaresma, que durava até a festa de São Miguel. A caridade pelos pobres era uma das virtudes que mais se admiravam em Santa Isabel. Por seus cuidados, os estrangeiros eram provistos de alojamento e de tudo o que lhes era necessário. Fazia uma cuidadosa indagação dos pobres vergonhosos e dava-lhes secretamente com que se alimentar e o necessário para viver segundo a própria condição. As moças pobres, e muitas vezes expostas ao perigo de ofender a Deus, encontravam em sua liberalidade um dote para casar-se segundo sua condição. Visitava os enfermos, servia-os com as próprias mãos, curava-lhes as feridas mais asquerosas. Fez construir diversos estabelecimentos em várias partes do reino. Fundou, entre outros, em Coimbra, um hospital perto de seu palácio e em Torres Novas, uma casa para mulheres arrependidas, com um hospital para os enjeitados. Indiferente a tudo o que a ela se referia pessoalmente, ocupava-se somente com os meios de prodigalizar alívio aos infelizes e parecia viver unicamente para eles. Tantos cuidados não lhe impediam cumprir também os outros deveres. Amava e respeitava o marido, era-lhe submissa e suportava-lhe os defeitos com paciência. Dionísio tinha excelentes qualidades. Amava a justiça, era corajoso, humano e compassivo, mas guiava-se pelas máximas corrompidas do mundo e manchou a santidade do leito nupcial com amores ilegítimos. Isabel, menos atingida pela injúria que recebia do que pela ofensa de Deus e pelo escândalo que disso resultava, rezava assiduamente e fazia rezar pela sua conversão. Procurava ganhar o coração do marido pelos caminhos da doçura. Interessava-se pela sorte dos filhos que tinha tido das outras mulheres e encarregava-se ela mesma de os fazer educar. Tal procedimento fê-lo abrir os olhos. Ele renunciou às desordens e conservou sempre depois a fidelidade que devia à virtuosa esposa. Suas virtudes brilharam com novo resplendor depois da conversão. Tornou-se glória dela e ídolo dos súditos, que lhe deram o cognome de liberal e de pai da pátria. Instituiu a Ordem de Cristo em 1318, fundou com magnificência verdadeiramente real a Universidade de Coimbra e ornou o reino com edifícios públicos. Foi algum tempo antes de sua perfeita conversão que aconteceu o que se segue. Isabel tinha um pajem extremamente virtuoso de que se servia para a distribuição de suas esmolas secretas. Outro pajem, invejoso do favor que gozava o companheiro por suas virtudes, resolveu perdê-lo e para isso persuadiu o rei de que tinha comércio criminoso com a rainha. O príncipe, cuja corrupção de coração levava a pensar mal dos outros, prestou fé à calúnia e decidiu tirar a vida ao pretenso culpado. Disse ao mestre de uma caieira que devia atirar um pajem ao forno de cal, quando se apresentasse por sua ordem e lhe perguntasse se tinha executado suas ordens, e que era esse o sinal pelo qual o reconheceria. Tomai-o, acrescentou, e tirai-o ao forno a fim de que morra queimado. Merece a morte por ter justamente corrido em minha indignação. No dia marcado, o pajem foi mandado ao forno de cal. Tendo passado diante de uma igreja, entrou lá para adorar Jesus Cristo. Escutou atentamente a Santa Missa, independentemente da que tinha já começado, quando entrou na igreja. Entretanto, o rei, impaciente por saber o que se tinha passado, mandou o pajem delator informar-se se havia sido executada sua ordem. O mestre da caieira, tomando-o pelo pajem de que o rei lhe tinha falado, agarrou e o atirou ao fogo, que o destruiu num instante. O pajem da rainha, depois de ter satisfeito a sua devoção, continuou o caminho. Chegou à caieira e perguntou se a ordem do rei tinha sido executada. Como lhe respondessem afirmativamente, voltou ao palácio dar contas de sua incumbência.
O rei ficou singularmente atônito, vendo-o de volta contra sua expectativa, mas depois que soube dos particulares do fato, adorou o juízo de Deus, prestou justiça à inocência do pajem e respeitou sempre depois a virtude e a santidade da rainha. Isabel teve do rei Dionísio 2 filhos, Afonso, que sucedeu ao pai, e Constância, que se casou com Fernando IV, rei de Castela. Afonso desposou depois a infanta de Castela. Pouco tempo depois do casamento, pôs-se à frente de uma conjuração contra seu pai. Isabel ficou muito aflita com tal perturbação e empregou o jejum, as orações, esmolas para obter de Deus a restauração da paz. Exortou o filho da maneira mais enternecedora a voltar ao cumprimento do dever e rogou ao mesmo tempo ao rei perdoar o culpado. Enfim, o proceder que ela teve nessa ocasião foi tão sensato e religioso que o Papa João XXII lhe escreveu uma carta onde lhe fazia grandes elogios. Mas certos aduladores encontraram um meio de indispor o rei. Representaram-lhe mesmo a rainha como mãe cega que favorecia o partido de seu filho. O príncipe crédulo acreditou no que se lhe dizia e exilou a rainha para Alenquer. Isabel suportou a desgraça com muita paciência e serviu-se da ocasião que lhe apresentava, desse retiro para duplicar as austeridades e as outras práticas de piedade. Não quis ouvir as propostas que lhe faziam os descontentes, nem mesmo ter com eles nenhuma correspondência. O rei não pôde deixar de admirar as virtudes que ela fez brilhar em sua desgraça. Ele a chamou à corte, novamente, e mostrou-se mais que nunca penetrado de amor e de respeito por ela. Como a santa era de um caráter doce e pacífico, ela empregava-se com todas as forças em sufocar as divisões e, sobretudo, em afastar as guerras que trazem tantos males em seu seguimento. Ela reconciliou seu filho com o rei quando seus exércitos estavam prestes a travar combate e fez os rebeldes voltar ao dever. Restabeleceu também a paz entre Fernando IV, rei de Castela, e Afonso de la Cerda, seu primo-irmão, que disputavam a coroa, bem como entre Tiago II, rei de Aragão, seu irmão, e o rei de Castela, seu genro. Para chegar à última dessas reconciliações, fez com o marido uma viagem aos 2 reinos e lá sufocou completamente toda a divisão. Pouco tempo depois, o rei Dionísio, que reinava havia 40 anos, caiu doente. Isabel deu-lhe nessa ocasião as maiores demonstrações de dedicação e de afeto. Servia-o ela mesma, e quase nunca saía de seu quarto, a não ser para ir à igreja. Mas seu principal cuidado era obter-lhe uma boa morte. Distribuiu, portanto, abundantes esmolas e mandou que se fizessem orações de todos os lados na intenção de obter-se aquela graça. O rei, durante todo o curso da doença, deu provas de uma sincera penitência. Morreu em Santarém, a 6 de janeiro de 1325. Depois que ele expirou, a rainha foi rezar em seu oratório particular. Em seguida, ela se consagrou ao serviço de Deus, tomando o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Assistiu aos funerais do marido e seguiu-lhe o corpo até a igreja dos cistercienses de Odiveras, onde o príncipe tinha escolhido o sepulcro. Lá ficou por muito tempo, depois do que fez uma peregrinação a Compostela, de onde voltou a Odiveras para celebrar o aniversário do rei. Terminada a cerimônia, retirou-se a um mosteiro de Clarissas que tinha começado a construir antes da morte do rei. Desejava consagrar-se à penitência pela profissão religiosa, mas disso foi dissuadida por motivos de caridade pelo próximo e, sobretudo, pelos pobres. Assim, contentou-se em usar o hábito da Ordem Terceira de São Francisco e viver em uma casa ao lado do mosteiro, onde reuniu 90 religiosas. Visitava-as frequentemente e as servia às vezes com Beatriz, sua neta. A guerra havia rebentado entre Afonso IV, cognominado Bravo, rei de Portugal, e Afonso XI, rei de Castela.
Os dois príncipes apressaram-se em preparar cada qual seu exército. Aquela notícia penetrou a santa de uma viva dor. Resolveu ela impedir as desgraças da guerra, afastando o fogo da discórdia. Como se queria persuadi-la a diferir a viagem por causa do calor, respondeu que nunca haveria talvez circunstância em que mais que nunca devesse fazer qualquer sacrifício, até mesmo o da vida, se fosse preciso. Mal se soube que estava de viagem, a animosidade diminuiu em ambos os corações. Enfim, chegou a Estremoz, na fronteira de Portugal e Castela, onde estava o filho, a quem exortou fortemente a fazer a paz e a levar uma vida santa. A febre de que ficou possuída, chegando, revelou logo que ela estava no fim da vida. Confessou-se várias vezes, recebeu o santo viático de joelhos ao pé do altar, depois o sacramento da extrema unção. Mostrou durante toda a sua doença uma grande devoção à Santa Virgem, que invocava muito frequentemente. Parecia cheia de alegria e de consolação interior. Morreu nos braços do filho e da neta a 4 de julho de 1336, na idade de 65 anos. Enterraram-na entre as Clarissas de Coimbra e operaram-se vários milagres em sua sepultura. Em 1612 tiraram a terra que lhe cobria o corpo, que estava inteiro e que está presentemente numa caixa magnífica. Urbano VIII canonizou a serva de Deus em 1625 e fixou-lhe a festa para o dia 8 de julho. Santa Isabel, Rainha de Portugal, rogai por nós. Também hoje comemora-se Beato Pedro Eremita, Santos Quiliano, Colomano e Totinano.